Da missa na Catedral, presidida por Dom Leomar, que já se encontra conosco, e com muita alegria queremos acolhê-lo no nosso programa Encontros de Fé. É uma alegria ter o pastor no meio de nós, nosso novo arcebispo. Também queremos acolher o Padre Enio, que é cura da Catedral, e também o nosso diretor aqui do Sistema Medianeira de Rádios. Então, vamos iniciar já conversando com Dom Leomar, aproveitar essa graça de tê-lo aqui conosco. Que o Senhor possa saudar os nossos ouvintes. Seja bem-vindo ao nosso programa, Dom Leomar. Boa noite a todos. Que Deus abençoe com saúde e paz todos que estão acompanhando a gente neste momento. Acabamos de celebrar a Eucaristia nessa bela catedral dedicada a Maria Imaculada. E aqui eu saúdo todos os santamarienses e a Arquidiocese de Santa Maria. Que Deus nos conduza sempre com saúde e paz. Dom Leomar, então você recebeu a nomeação de ser nosso novo pastor aqui na Arquidiocese de Santa Maria. Como foi para o senhor receber esse anúncio do Santo Padre, o Papa Francisco, de vir para o coração do Rio Grande? Recebi com serenidade, porque nós devemos saber que quando se é escolhido o bispo, é o Espírito que nos conduz plenamente. Talvez na teologia tem uma expressão que melhor expressa isso. O bispo faz a experiência da graça de Estado. Por ser bispo tem uma graça especial. Serenidade, tranquilidade. Fosse onde fosse eu iria. Porque eu sei que a graça me primeireia, usando a expressão do Papa Francisco. Onde eu vou, não é a minha pessoa que conta. É aquele que me envia para cá. Por isso vim com muita tranquilidade e nesses dias estou aqui com uma experiência muito bonita. Tenho me encontrado com pessoas muito cordiais, muito transparentes, muito livres e tenho gostado muito. Me encontrei com muita gente desde sexta-feira e fiquei muito bem impressionado com o povo do coração do Rio Grande, da região metropolitana de Santa Maria. O senhor tem muito contato com o meio acadêmico. Santa Maria é uma cidade considerada universitária. Quais serão os desafios para o senhor como arcebispo de Santa Maria no meio acadêmico, junto às universidades? Eu, quando vim para cá, me coloquei, eu não vou ter nem desafios, nem projetos sem escutar nada. Quero escutar. Eu não posso fazer nada sem escutar. Seria muita ousadia chegar aqui e dizer, vamos fazer isso, aquilo. Eu não sei, seria um projeto meu. Como não é meu, eu vou prestar muita atenção. Isso eu prometo para vocês. Vou prestar muita atenção. Vou apurar o ouvido e o olho. E aquilo que Deus me mostrar, aquilo que o Papa Francisco faz, também porque é jesuíta, e eu estudei com os jesuítas. Discernimento. Tenho que olhar, tenho que ver o que as pessoas querem e o que o Evangelho quer. Vou escolher o Evangelho, mas vou ajudar as pessoas a escolher o Evangelho. Não vou passar o trator em cima de ninguém. Mas é muito importante que nossas vaidades todas caiam para ficar somente o que interessa. E o que interessa é o que Cristo quer. Nem sempre é fácil, mas faremos juntos. Eu não sei a fórmula pronta. Eu estou aqui para ouvir a voz de Deus. No Apocalipse tem essa expressão: escutar o que o Espírito diz à igreja. É isso que vamos fazer. Por isso eu não elenco agora situações. Seria como um projeto político ou um projeto humano. Não é um projeto humano. É um projeto de servir. Em primeiro lugar, eu vim servir a Deus, servindo o povo que está em Santa Maria. Não o contrário. Primeiro servir a Deus, porque o povo só olha para mim enquanto eu sou servo de Deus. Eu não sou um líder político, não, e a política é muito importante. Não sou um líder econômico, a economia é muito importante. Mas isso eu prometo para vocês. Eu nada vou antepor a Cristo, nada e ninguém. Esse é meu objetivo. Louvado seja Deus. Dom Leomar, querido Dom Leomar, que palavras maravilhosas. Gostaria que o senhor contasse um pouquinho da sua vida. Nós não lhe conhecemos e as pessoas que estão nos ouvindo também não devem, algumas podem lhe conhecer, né? Mas a gente gostaria que o senhor contasse um pouquinho da sua infância, ou como que foi o seu chamado, quantos anos o senhor já está na caminhada de bispo, de padre, de sacerdote, como é que foi? De uma forma misteriosa, eu devo dizer que se confunde completamente com a medianeira de todas as graças e com a cidade de Santa Maria, sem eu saber. A lembrança mais remota que eu tenho da minha vida, não sei, cada um de nós tem uma memória. A minha é com 4 anos de idade. Com 4 anos, eu recebi um presente do meu pai, que eu entendia que era um brinquedo, e que eu tenho até hoje. O pai me deu no dia 15 de agosto, que é o dia do meu aniversário,
de 1971, quando eu completei 4 anos, uma imagem de Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças. O pai tinha vindo a Santa Maria, um ano antes, eu acho, na Romaria. Essa imagem o pai comprou por um motivo muito simples. E eu vi que na livraria ainda existe. Hoje eu fui na Medianeira, tem essa imagem para comercializar. É uma imagem fosforescente. Durante a noite ela brilha, porque ela é feita de um plástico que fosforescente. Imagina, há 50 anos atrás isso era quase uma tecnologia LED, né? Uma coisa diferente. O pai dizia assim: eu vou deixar lá no quarto, porque se ele estiver sozinho, ele olha para ela, tem uma luz, e ali ele vai ficar tranquilo. E essa imagem me acompanhou. E eu dormia no mesmo quarto que meu irmão, e meu irmão diz: todo dia essa Nossa Senhora estava lá e nós sempre olhávamos para ela. E eu comecei a construir, quando criança, grutas de pedra para colocar ela. Eu colocava de um lado para o outro, de um lado para o outro. Tá bem. A partir dessa imagem, eu tive uma proximidade muito grande com a Virgem Maria. Minha mãe reclamava um pouco, porque minha mãe foi minha catequista, e ela dizia assim: tá bom, mas tem que ser Jesus mais que Maria, não pode ser tanto assim de Maria. No fundo, minha mãe me equilibrava nisso, para não ser um mariólatra, né? Mas eu gostava muito de Nossa Senhora. De alguma forma, eu só fui entender na teologia que a aurora precede o sol, e por isso a Virgem Maria é chamada também de aurora do Cristo. Toda a minha vida eu caminhei de uma proximidade muito grande com a Virgem Maria, e aí, passado um tempo, eu fui fazer a universidade, fui cursar Ciências Biológicas. Eu passei na primeira turma de Ciências Biológicas da universidade, estava começando lá em Caxias, e imaginava até que iria estudar enologia, que é especialidade em vinhos, porque a nossa região produz muito vinho. Quando estava nas aulas, eu recordo que uma aula de citologia, quando se estudava a origem da vida, o professor muito competente, mas ele questionou muito as teorias da origem da vida. Ele falava então de Darwin, Lamarck, mas ele disse: e tem aquela da Bíblia também, que é a questão porque ele tinha uma visão bastante fundamentalista daquele texto bíblico, e ele deu uma grande risada na sala de aula. Naquele dia, sem querer, nasceu minha vocação para o sacerdócio, porque eu já era catequista desde os 15 anos. Porque eu disse: não pode pensar que é só desse jeito que a gente interpreta a fé. A Bíblia não é um livro científico, mas não é um livro de mentiras, não está inventando. O que está ali tem uma verdade, não fotográfica, mas de sentido profundo. E aí meus colegas disseram: você é muito filosófico, você é mais para as humanas do que para a ciência, acho que você tem que trocar de curso. E eu troquei, fui fazer filosofia. Minha mãe se apavorou. Minha mãe disse assim, minha mãe já era viúva, minha mãe ficou viúva muito nova. Ela disse assim: meu Deus do céu, do que você vai viver como filósofo? Eu disse assim: se fosse ainda alguma ciência, você poderia ser pelo menos ter um recurso maior. Eu disse: mãe, eu acho melhor você me ajudar, e depois eu te ajudo, mas deixa eu fazer filosofia, porque a mãe tinha que pagar o curso, que não era fácil para uma viúva pagar, né? Tem que lembrar disso, esse contexto. Ela disse: eu vou suportar, mas não que eu queira, e ela ajudou. Enquanto eu fazia filosofia, eu convivi com seminaristas de várias dioceses e de várias congregações religiosas. E aí eu entrei para fazer, após fazer a filosofia, eu fui fazer teologia, então aí no seminário de Caxias, morando em Viamão. Fiquei 4 anos, e aí eu, por causa da minha idade, eu entrei na universidade com 16 anos. Eu terminei a teologia com 22. E aí o bispo de Caxias disse: e agora? Vamos fazer o quê? Ele disse: eu posso te mandar fazer 2 anos de estágio, ou posso te pedir para estudar, mas como você já estudou tanto, eu acho que você vai continuar estudando. Ele mandou fazer mestrado com jesuítas em Belo Horizonte, então antes de eu ser ordenado padre. E eu fiz o mestrado. Recordo que quando eu fui ordenado padre, eu já tinha concluído esses estudos, e fiz muita amizade, soltei minha língua na pastoral em Belo Horizonte. Lá tinha um grande padre, que provavelmente muitos, os mais novos acho que não conheceram, mas o padre Enio conheceu, o padre Antoniazzi, Alberto Antoniazzi, uma referência em pastoral, e muito próximo, gostei muito dele, e me ajudou. Afinal, fui ordenado, fui trabalhar então em Caxias do Sul, na minha cidade, onde eu fui nomeado vigário paroquial da paróquia Santa Teresa, Catedral de Caxias do Sul. Lá eu fiquei por 22 anos, por um mistério. Eu nunca fui transferido, só fui transferido para ser bispo em Porto Alegre. Por quê? Porque lá nós tínhamos
não era por causa da paróquia, mas por causa do curso de teologia para leigos que eu tinha iniciado em 92, e nós tínhamos um movimento muito grande, e de tal forma que até 2015, quando eu fui chamado pelo Papa Francisco para ser bispo, eu coordenei esse curso. Então nós tivemos mais de 900 leigos que passaram nesses anos todos, e foi uma alegria. Claro que depois eu também tive um pequeno período de 2 anos em Roma para fazer o doutorado. Eu fiz o mestrado em Cristologia e o doutorado em Escatologia. Para quem não sabe, escatologia é estudar morte, inferno, céu, purgatório, essas coisas simples, complicadas, mas necessárias, né? Então, aí, depois de um tempo, eu fui chamado pela Universidade Pontifícia de Porto Alegre, a PUC, para ser professor no pós-graduação, no mestrado em teologia. Aí eu fui ser professor lá em 2005. E aí eu fazia a seguinte função, muito difícil, mas no meu caso eu acho que foi possível. Eu lecionava na PUC e era pároco em Caxias, na catedral. Só que eu tinha 40 horas por semana. Então eu saía de Caxias segunda-feira à noite, trabalhava terça, quarta, quinta e sexta voltava para trabalhar em Caxias. Claro, tinha vigários paroquiais, pessoas que levavam adiante o trabalho pastoral. Assim foram muitos anos. E num determinado momento, então, o Papa... deixa eu contar um trabalho que eu tinha muito importante com jovens lá. Nós tínhamos um projeto chamado Fé e Café. Esse projeto nós reuníamos universitários no domingo à noite, depois da missa das 7, como se fosse agora, né? Durante uma vez por mês, nós reuníamos em torno de 200 universitários para debater temas da fé cristã. Então nós trazíamos professores, historiadores, e eu fazia parte um pouco mais teológica. Por exemplo, trabalhamos temas difíceis como Inquisição, cruzadas, aborto, homoafetividade, pena de morte, temas que as pessoas têm dúvidas. Isso foi um dos trabalhos que mais me agradou nesse tempo de padre, porque aproximou muitos jovens da igreja. Primeiro eles vinham pela curiosidade e acabavam querendo depois ir para a celebração. E também tínhamos um trabalho muito grande com a caridade, chamada Casa Madre Teresa. Bom, em síntese isso. Daí fui para Porto Alegre como bispo. Lá trabalhei desde 2015, trabalhei no Vicariato de Porto Alegre. Eu sempre disse lá e vou dizer aqui também, Porto Alegre é a cidade mais secularizada do Brasil. Secularizada é que o pessoal vai pouco à missa, pô, é muito religioso, mas não vai muito à igreja, não. Só não é mais secularizada na América Latina do que Uruguai, Montevidéu. Mas então eu venho de uma experiência muito, muito grande, assim. Eu vim da experiência da Serra Gaúcha, que o povo é muito católico, muito participante, uma experiência muito bonita em Porto Alegre, de pluralidade, de aproveitar as pessoas como elas são. Não dá pra gente imaginar que Santa Maria não é Caxias, Porto Alegre não é Santa Maria. Cada lugar Deus age, e age muito, e eu senti a presença de Deus muito forte em Porto Alegre. Lá eu trabalhei 6 anos como bispo. Os últimos anos no vicariato de Canoas. E agora o Papa Francisco me traz aqui. Olha, eu fiz uma síntese, falei demais, mas é um pouco a minha história. Dom Leomar, tem muitas saudações ao Senhor aqui na nossa live no Facebook. Tem 2 vocacionados que também estão mandando boa noite, dizendo que estão acompanhando, pedindo a sua bênção e dizendo que os vocacionados da Arquidiocese o acolhem com muita alegria. Então, que o Senhor possa, assim, para nós concluirmos a nossa conversa, sei que o Senhor tem outros compromissos, o dia também foi corrido, né? Precisa descansar. Que o Senhor possa fazer uma oração por todos, rezando de maneira especial pelos seminaristas, pelos vocacionados, porque o nosso programa também tem esse intuito vocacional. Então, que o Senhor possa fazer essa oração por nós. Então, a todos os vocacionados, eu convoco para terem uma intimidade muito grande com Jesus. Sem essa intimidade com Jesus, nenhuma vocação subsiste, nem a matrimonial, nem a sacerdotal e nem a própria chamada vocacional. Quero rezar especialmente pelos seminaristas que estão com Covid. Tudo passa, isso vai passar também, mas é um período difícil, que as pessoas também, qualquer ser humano que passa pela experiência de Covid tem uma experiência de incerteza e fragilidade. Eu passei, por isso que eu posso falar. Mesmo sendo assintomático, a gente nunca sabe como é que vai ser o dia de amanhã, como é que vai despertar. Por isso, não tenhais medo. A palavra de hoje é o evangelho de hoje. Não tenha medo, basta ter fé. A bênção para vocês que trabalham aqui na rádio, Padre Rodrigo,
Vocês não se apresentaram, eu não sei o nome, você é? Cirlei. A Cirlei, o Maico, que é seminarista, e o Wagner, e o Padre Enio que está aqui conosco. Então, para que todos, essa bênção para vocês, e para você que está em casa, você que está nos acompanhando, se é seminarista vocacionado, se é pai, mãe, padre, seja o que for, nós todos nos encontramos sob o manto da Virgem Maria. E sabendo que ela é a aurora que precede o sol, que a nossa vida seja iluminada por esta mãe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus que conhece os corações, vos inunde com sua graça, conceda a cada um que mais precisa, afaste dos males e perigos e das tentações, conceda saúde e paz e, acima de tudo, aumente a vossa fé. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, fiquem com Deus, um abraço. Boa Nós noite, agradecemos ao Leomar e certamente vamos contar com o senhor quando o senhor assumir a arquidiocese para vir aqui também nos ajudar em vários temas que nós precisamos refletir sobre a nossa fé. E agora ficamos com a música A Santidade Eu Vou Buscar com a comunidade Shalom.